Você tem dor de cabeça para ler projeto hidráulico? Às vezes você não entende o registro, aquela conexão, que ambiente você está olhando. Então fica nesse vídeo que eu vou mostrar justamente para vocês. Leitura de projeto sem dor de cabeça. Hidráulica dos ambientes. A gente vai olhar aqui nesse vídeo os ambientes, o que eles têm de diferente de um com o outro. E a gente vai entender um pouquinho a leitura desses projetos. Esse aqui é o Exemplificando, mais um vídeo onde eu ensino você a fazer projetos e obras sem dor de cabeça. Então, vamos lá. Deixa eu abrir primeiro, o nosso quadro aqui para a gente escrever, entender um pouco do que se passa na concepção de um projeto hidráulico. Então, gente, dentro do projeto hidráulico, deixa eu pegar um texto para digitar. Vamos lá. Projeto hidráulico. Ó, que letra bonita, né? Porque quando eu faço ali a letra pessoa, a minha letra é assim, ó. Então, tudo bem, vamos escrever, fazer uma mistura e vamos andando. Projeto hidráulico. Então, para você que está assistindo aqui o Exemplificando, mais esse vídeo, você viu que eu tenho outros vídeos relacionados à estrutura, a esgoto sanitário, a parte elétrica. Tudo isso é o material necessário para a gente conseguir fazer obra e projeto sem dor de cabeça. A gente precisa saber ler, interpretar, saber extrair informações do projeto. Mas para isso a gente precisa entender a concepção, a gente precisa entender como é que funciona ali a parte de projeto hidráulico. Felipe, como é que você sabe disso? Eu sou projetista hidráulico, já fiz projeto elétrico, já fiz projeto de esgoto sanitário, já fiz projeto de estrutura, né? Já trabalhei com parte de arquitetura. Então, ainda por cima, na parte da obra também, já toquei obra, já fiz a parte de gerenciamento. Então, eu estive nos dois lados. Então, fica muito mais fácil de você conseguir associar e saber o que extrair de cada projeto. Mas vamos se atentar aqui ao início dele, né? Que é a parte da concepção do projeto. O que nós temos da parte da concepção do projeto? O início, né? A gente precisa, vou colocar na verdade a base. A base do projeto hidráulico é a arquitetura, certo? Deixa eu afastar para cá. A base de um projeto hidráulico é a sua arquitetura, porque a concepção de um projeto ela parte da sua arquitetura, certo? Porque dentro da arquitetura tem ali as informações de quais são os ambientes e onde estão locados os pontos de utilização. Porque dentro dessa base, a gente extrai os pontos de utilização. Vou colocar só pontos. A gente extrai os pontos, né? Então, da nossa base de arquitetura, a gente extrai os nossos pontos. E a partir daqui, a gente faz o nosso... A partir desse ponto aqui, que a gente faz a nossa concepção hidráulica, né? Que a gente faz o nosso traçado, né? A gente faz os nossos traçados. Fez o traçado, a gente faz o nosso dimensionamento. Terminou o dimensionamento, a gente faz a verificação, tudo certinho, faz ali os ajustes que são necessários e aí você parte para o projeto executivo, né? O projeto finalizado propriamente dito, que é o projeto hidráulico. Vamos lá, deixa eu escrever projeto hidráulico, que é um projeto já no seu ponto de execução. Então a gente tem o projeto hidráulico, ele começa com uma base de arquitetura, certo? Que ali vão ter os pontos. E dos pontos, a gente vai conseguir fazer os traçados, o dimensionamento e o projeto hidráulico. Entre o dimensionamento e o projeto hidráulico propriamente dito, né, a gente tem um outro item aqui. Deixa eu passar isso aqui para baixo. Que é interessante a gente colocar, que é a otimização. Otimização do projeto. Que é um item primordial para quem faz a parte da concepção dos projetos. Então a gente tem
dentro da otimização é onde a gente faz uma análise mais criteriosa dos diâmetros, das passagens, de como que é ali a concepção do projeto hidráulico. Se você está gostando aqui do vídeo, curta, compartilha e também siga Engiplificando nas redes sociais para você fazer o projeto sem dor de cabeça. Então vamos lá. Visto isso, vou mostrar para vocês agora um projeto que nós temos aqui, projeto hidráulico, certo? Que a gente está no análise. Deixa eu diminuir minha tela que eu acho que eu estou em cima do projeto aí. Projeto hidráulico, certo? A gente tem as partes iniciais do todo o projeto, padrão isso aqui, a gente precisa ter o carimbo do projeto certinho, as informações básicas, né? Então aqui nós temos dentro desse carimbo algumas informações, e uma coisa que eu acho bem legal de colocar no projeto é assim, quando a gente está na obra, fica a dica para vocês. A gente tem muito projeto, então é mais fácil identificar eles por cor. Eu gosto de colocar fora mesmo da margem essa parte aqui, ó, essa parte aqui, que dá para dar um destaque bem legal para quem está na obra, você consegue identificar por cor já para pegar o projeto certinho, porque assim você não precisa ficar abrindo e lendo exatamente o que fala cada projeto, projeto hidráulico, terra, planta baixa. Você consegue já ir identificando essa parte certinho do carimbo, e isso otimiza mais seu tempo lá na obra para conseguir pegar projeto, deixar os projetos organizados tudo certinho, beleza. Mas depois eu vou fazer um vídeo explicando só essa parte do projeto, de numeração, nomenclatura, que acho que é bem interessante a gente trabalhar com isso, que ajuda bastante na obra, muito mesmo. Então a gente tem as nossas legendas, né, todas as informações, o que é cada sigla, tudo certinho, as tubulações que nós temos, alimentação, água fria, água quente, as prumadas, certo? E aí aqui a gente tem as notas padronizadas, que centímetro é feito dentro das normas, tudo certinho, deve ser o mesmo tipo de tubulação, tudo certinho. Isso são coisas mais padronizadas ali, varia um pouco de profissional para profissional. Então, vou mostrar para vocês a parte da arquitetura, que ela é fundamental. Por quê? Se você viu o projeto, né, outro vídeo onde eu falo sobre esgoto sanitário, você está reconhecendo essa planta aqui que você está olhando. Por quê? É a mesma residência. Então, olha só que interessante. A gente tem, se você olhar de uma forma mais macro, né, vamos lá. Na casa, por exemplo, a gente tem também a concepção da arquitetura, e os ambientes, que são as áreas molhadas, precisam dos pontos hidráulicos. Isso vai conforme a necessidade de cada projeto. O que a gente trabalha dentro aqui da base da arquitetura? A gente extrai desse item aqui uma coisa que é o nosso traçado, que é o que a gente escreveu aqui, certo? A gente faz o nosso traçado. Para fazer o nosso traçado, a gente precisa trazer para cá a parte que é muito importante, que é a estrutura. Então aqui eu já trago um olhar mais para a parte que a gente sempre vai trabalhar, que é a compatibilização. Devia ter escrito isso, mas tudo bem, escrito no teclado. Então aqui a gente tem que trazer um olhar mais para a compatibilização. Por quê? Dentro da concepção da parte hidráulica, a gente precisa entender um pouco o dimensionamento, como que funciona a parte da estrutura. Então, se você está acompanhando aqui o Engiplificando, tenho diversos vídeos e venho explicando como que é ali o funcionamento da estrutura, a parte de o que é cada elemento, como é que funciona essa parte, da parte estrutural também. O que nós precisamos entender quando a gente fala deixa eu colocar a cor aqui, dessa compatibilização estrutura com hidráulica. Da arquitetura a gente tem os pontos. Então, por exemplo, nós temos aqui, vou fazer um 3D bem a grosso modo para a gente começar a entender um pouquinho algumas coisas. O que vai acontecer? Vamos
imaginar um 3D aqui da nossa casa. Então nós temos um ambiente dentro da nossa residência, onde nós temos um local aqui destinado na planta. Vamos imaginar que esse nível aqui é o nível da nossa cobertura, certo? Esse nível aqui é a cobertura. Então a gente tem um espaço que é destinado para nossa caixa d'água. Isso aqui foi destinado lá na... deixa eu colocar um... Isso aqui foi destinado no nosso projeto de arquitetura. Por quê? Porque aqui em volta a gente está trabalhando com a cobertura. Aqui vai ter a torre da cobertura, tudo certinho. Então, para quem não está entendendo o que está acontecendo, eu vou fazer... Isso aqui é um isométrico, mas eu vou fazer um corte aqui, né? A gente tem a nossa planta da cobertura. A gente tem uma torre da caixa d'água, que isso vai fazer parte da fachada da casa. Precisa ter uma concepção dentro do projeto de arquitetura. E aí, a gente tem a nossa... Sim, engenheiro vai fazer uma fachada quadradona. Mas é simples para a gente só entender o que eu estou fazendo aqui. Então, nós temos o nosso nível térreo, o nível primeiro pavimento e o nível cobertura, certo? Lá na cobertura a gente tem a nossa caixa d'água, que ela tá aqui, bonitinha. O desenho dela aqui bonitinho, tá? Felipe, tem uma dimensão mínima? Tem uma dimensão mínima de espaço pra gente conseguir trabalhar bacana. Isso eu gosto de trazer, né? Dentro do manual, eu vou até abrir pra gente dar uma olhada, mas dentro do manual a gente tem que essa dimensão mínima, se eu não me engano, 60 centímetros. Vamos dar uma olhada? Deixa eu traçar aqui. Deixa eu pegar aqui uma informação. Vamos buscar um catálogo que consiga nos trazer esta informação na internet. Tá com dúvida? Pesquisa sempre na internet, porque a gente precisa trazer as informações necessárias para a realidade do nosso projeto. Então, quem que vai trazer essas informações para nós é o próprio fabricante. Então, os fabricantes eles vão trazer para a gente as informações necessárias para que a gente consiga desenvolver o nosso projeto, porque eles que vão fornecer os materiais. Então, eu tô indo num catálogo que eu trabalho bastante, que é um emprego, vou trazer, me patrocina, Tigre. Vou trazer aqui um catálogo da Tigre pra gente dar uma olhada. Vamos dar uma olhadinha, que eu sei que tem um item da caixa d'água lá embaixo. Depois eu posso passar explicando o que é cada material aqui, mas olha só que interessante, a gente tem um item que fala da caixa d'água. Esse é o catálogo de água fria da Tigre. E a gente tem algumas informações. Aqui, ó, por exemplo. A gente tem algumas informações sobre os furos da caixa. Os modelos, como que ela é a tampa. Tudo certinho. Será que não é isso que fala? Temos um que fala como que é o espaço destinado. Mas, se eu não me engano, são 60 centímetros de espaço para a caixa d'água. Consumo, tudo isso aqui é a tabela que a gente usa para fazer dimensionamento hidráulico, para a gente não ter problema. Deixa eu voltar para outro catálogo. Vamos ver quem que a gente acha aqui. Se a gente acha informações. Sempre pesquisem fornecedores para vocês fazerem a instalação de qualquer tipo de produto. Aqui, achei. Não, era da concorrente. Da Forte Leve. Por exemplo, dentro do catálogo da Forte Leve, que a gente está olhando aqui, fala que as instalações, né, a instalação deve ser feita em local que apresente condições adequadas de ventilação. Então já começa aqui no nosso projeto aqui em cima, a gente precisa ter ventilação.
Então você não inventa dentro de um projeto de arquitetura você fechar a caixa d'água. A gente precisa ter ventilação lá em cima para a instalação da caixa d'água, tá ok? Vamos voltar para cá aqui. E a gente precisa ter um espaço mínimo de 60 centímetros em volta do reservatório. É mínimo essa informação, tá? E você pode observar que ele está pegando a distância, se você olhar aqui, ele pega a distância do ponto mais alto, que é o ponto maior, que é justamente esse ponto aqui, ó. Na hora que a gente olha aqui no desenho, é justamente... Deixa eu apagar esse negócio horroroso. É justamente os maiores pontos que nós temos na nossa caixa. Esse daqui e esse daqui, certo? Então são todos os 60 centímetros mínimo para a gente conseguir tirar a tampa para fazer a limpeza, manutenção. Todos os projetos a gente precisa prever, assim, dentro da concepção de tudo aqui, precisamos prever manutenção em projetos, beleza? Então a gente precisa prever espaços mínimos para retirada de tampa, para circulação de pessoas lá dentro do espaço destinado à caixa d'água. E hoje em dia, o espaço da caixa d'água ele também usa para armazenar materiais, pisos, toda a manobra do nosso barrilete, que eu já vou explicar o que é. Então tudo isso a gente consegue ver dentro do projeto de arquitetura, o quanto isso pode impactar, o quanto esse projeto aqui, o quanto a gente chama isso daqui da parte de caixa d'água, mas ele tem um nome mais técnico que se chama ático. Então, o quanto a gente precisa ter esse cuidado para dimensionar corretamente o espaço da caixa d'água. Elas não podem ficar em exposição ao sol, se eu não me engano, é exatamente isso. Eles têm algumas informações aqui, ó, por exemplo, você não pode enterrar, vai do modelo de cada produto. Isso aqui é uma caixa de PVC, né? É uma caixa que é de PAD. É um plástico que a gente está trabalhando. Forte, leve, características, resistente, tá? Mas ela segue normas certinho de dimensionamento. Mas você tem que entender que nesse modelo não é um tanque, é uma caixa. E a caixa, ela tem essas informações. Não pode enterrar, você não pode colocar diretamente no solo, porque o solo vai sofrer algum tipo de deformação. Não pode instalar sobre o terreno arenoso, não pode instalar sobre o terreno desnivelado, não pode ser uma base gradeada, aqui ó. E nem uma cruzeira, tem que ser uma laje, certo? Tem manuseio e transporte para ser certinho. E essas dimensões mínimas para a gente tomar muito cuidado para conseguir fazer essa instalação correta. Então, tem furo também que tem que ser feito de forma correta. Integração das caixas para a gente trabalhar com mais de uma caixa. As tubulações necessárias. Enfim, tudo isso tem nos manuais, né? Tô fazendo aqui propaganda das empresas, mas é porque a gente precisa realmente utilizar marcas boas, de qualidade, que dão para a gente informações que precisa ser pensadas num projeto. Então, num projeto de arquitetura, para a gente não ter dor de cabeça na hora que for fazer a execução da obra, na hora que alguém for pensar na manutenção, já faz a concepção arquitetônica, prevendo que o ático precisa ter a ventilação, né? E a gente precisa ter, então, dimensões mínimas. Então, para a gente desenvolver aqui o nosso ático, a gente precisa ter dimensão mínima, certo? Para considerar. Precisamos ter ventilação. E uma coisa muito importante, o tamanho da caixa. Por quê? O tamanho da caixa, ela modifica. Cadê? A gente tem uma tabela aqui em cima. Aqui, ó. Ela tem dimensões diferentes. Já até sair um pouquinho da frente só pra gente conseguir ver melhor. Ela tem dimensões diferentes. Então, a gente tem caixas, por exemplo, que vão de 100 até 15 mil litros. Claro que essas aqui são para edifícios, né, empreendimentos multifamiliares. Mas numa residência você usa facilmente uma de 3 mil, uma de 2 mil. Felipe, como é que a gente faz o dimensionamento disso daqui?
Para quem não lembra, lá na parte de hidráulica, a gente tem essa questão que o dimensionamento da caixa, ele é para cada pessoa. Primeiro, o padrão da casa, né? Então, a gente tem o padrão da casa. Vamos fazer o dimensionamento aqui. Padrão da casa, para a gente dimensionar. Para a gente dimensionar, a gente precisa do padrão da casa. A gente precisa do número de pessoas, de moradores que vão usar. A gente precisa só disso que a gente precisa. Vocês vão entender agora por que eu estou dizendo isso. Vamos voltar agora aqui para o dimensionamento aqui, ó. Tem uma tabela aqui que explica certinho isso. Aqui. Por que a gente precisa saber a quantidade de pessoas? Aqui a gente tem um consumo médio de litros por dia que cada pessoa consome. Então, se você for para a residência, 150 por pessoas. Aqui, você consegue ver que tem casas populares 120, alojamentos provisórios 80, residência 150. Dependendo muito do tamanho, do nível, do porte da residência, você varia de 120, 150, 200 em caso de apartamento. Tem casa de alto padrão que é 250. Então isso você varia. Vamos imaginar que a gente vai utilizar então essa residência 150 litros por dia por pessoa. Então, a quantidade de pessoas da casa, isso você precisa tirar lá no briefing da parte da arquitetura. Por isso que a gente fala aqui, a base da arquitetura, ela é fundamental para dimensionar para a gente diversas questões. Então, uma das informações que ela vai extrair para a gente é a quantidade de pessoas. Felipe, eu não sei a quantidade de pessoas. Nosso número que a gente usa, 2 pessoas por quarto. É um padrão que a gente utiliza para fazer esse dimensionamento também. Então, por exemplo, nesse exemplo que a gente está dando aqui, 200 litros vezes a quantidade de pessoas. Se a gente tem, por exemplo, nesse exemplo aqui, desse projeto que a gente passou, a gente tem número de pessoas exato. Mas, por exemplo, 200 litros, se você tem 2 quartos numa residência, você tem, então, 4 pessoas. 200 vezes 4, a gente tem 800 litros. Nossa, que caixa d'água pequena. Calma, porque a gente precisa prever ainda uma segurança de um consumo para caso falte água. Então, a gente sempre coloca 2 dias. Então, esse 800 litros é por dia. E se a gente utiliza uma reserva, para a gente ter uma reserva ali de 2 dias, a gente faz 800 vezes 2. Então, a gente tem 800 vezes 2 dias, 800 litros por dia, vezes 2 dias, a gente tem um total de 1.600 litros. Então, a gente vai utilizar uma caixa de 1.600 litros. Felipe, não tem uma caixa de 1.600 litros. A gente vai para de 2.000. Porque tem que entrar... Você não vai colocar uma caixa de 1.600 litros, né? Ó, tem de 1.500. Daria para colocar uma de 1.500. Ou daria para ir de uma de 2.000. É muita diferença? Olha as medidas aqui, ó. A medida B é a altura, né? Deixa eu ver, acho que é isso mesmo. A B é a altura com a tampa. Então, ó, varia 5 centímetros na altura A, de uma para outra. Aqui, ó. Eu tô viajando. Aqui. Uma tem 105 e a outra tem 110 centímetros. Aí o E, que é a nossa base de baixo, também não é tão diferente assim, não. E a gente tem o C, que é a medida total. Então, as medidas que a gente vai utilizar é a medida C e a medida A. Então, vamos imaginar que a gente pegou uma de 2.000. Ela tem 1,10 m de altura por 1,89 de diâmetro. Então, a gente tem essas dimensões a partir dessas informações. Então, a gente sabe que o tamanho da caixa, ele é 1,10 por 1,89. 1,10 de altura por 1,89 de diâmetro. Então, a gente sabe... Olha as informações que a gente extraiu só nessa questão aqui. A gente sabe que a dimensão para essa caixa d'água, para esse ático, por exemplo, a gente precisa de uma planta aqui, por exemplo, ó, que é o nível da cobertura, que a gente está olhando esse nível aqui, esse nível que a gente está olhando aqui, a caixa d'água está aqui, né? Então, a gente tem a nossa medida de 60 centímetros, certo?
Vamos ver se vocês vão acompanhar o nosso cálculo. Então, a gente tem essa medida aqui. 60 centímetros mínimo, né? E nós vimos ali que a gente... nós vimos ali que nós temos uma medida de 189, que é o diâmetro da nossa caixa, né? Opa, tá aqui. O diâmetro da nossa caixa, 1,89, a medida C, numa caixa de 2 ml, porque a gente viu o cálculo para 2 ml. Então, agora eu vou usar a calculadora para facilitar. Daria para fazer de cabeça? Daria, mas... Então, a gente tem um total... Deixa eu dar um zoom aqui. Então, a gente tem um total desse espaço aqui, interno, de 309 centímetros. E a gente ainda precisa considerar que a gente tem ali o espaço para nossa parede e tudo mais, às vezes umas tubulações para passar, precisa também do espaço previsto para a gente fazer o acesso, se vai ser porta para acessar por uma escada marinheira por fora, se vai ser uma porta alçapão para acessar por dentro, enfim. Então a gente ainda tem mais uns seus 15 centímetros da alvenaria, digamos assim. Então a gente vai aumentar isso aqui para uma dimensão total de 339. Vamos arredondar para 340? 340. Então 3,40 metros é a nossa dimensão da nossa caixa d'água, do nosso ático, né? Do nosso espaço que nós temos para nossa caixa d'água, 3,4 metros, essa dimensão aqui. Então isso precisa estar previsto na fachada. E a gente tem também que a altura dela é 1,10 m, né? A gente viu, 1,10 m. Então a gente tem que a altura dela é 1,10 m, a nossa caixa d'água tem 1,10 m, se a gente olhar aqui, esse ponto tem 1,10 m. Precisa ter mais 60 centímetros, certo? 0,60. Então, a gente já sabe que mínimo que nós precisamos ter é 1,70 m. 1,70 m, a gente sabe que o telhado ainda tem inclinação, certo? Então, a gente pode chutar aí 1,80 m, por aí, para a gente conseguir deixar o ponto mais alto do telhado ou o ponto médio do telhado, porque tem inclinação, se você for utilizar um telhado. Então, você precisa tomar esse cuidado justamente para você não ter esse problema. Porque quando a gente está prevendo dentro de um projeto de arquitetura, a gente precisa tomar esse cuidado para que, se a gente dimensiona ou dá um espaço menor do que o necessário para uma caixa d'água, olha a dor de cabeça que você vai ter só para esse ambiente que é o ático. A gente tem ainda todos os outros ambientes que eu vou passar para vocês, para a gente ir conversando, entendendo. Porque a gente está ainda aqui, ó, trabalhando com a base. A gente está olhando a estrutura. A gente precisa compatibilizar a estrutura. Mas para isso a gente começou a olhar lá a parte inicial. Por quem que é a parte inicial? Lá a nossa caixa d'água. Que é de lá de onde vem a nossa alimentação. Isso aqui é uma alimentação de forma indireta. É quando você tem um reservatório que armazena a água para nós. A gente tem esses dois tipos de alimentação, né? A gente tem aqui tipos de alimentação. Tipos de alimentação. A gente tem a direta. Direta que vem da caixa, chegou da rua, já vai para casa e não tem um reservatório. E a indireta, ela tem um reservatório. E a muito utilizada, que é a mista, que é a mistura das duas. Quando você tem as torneiras do térreo, por exemplo, são abastecidas pela água da rua. E ela também tem a caixa d'água. Então você tem as torneiras da parte externa abastecida pela rua, e a caixa d'água que abastece os ambientes internos da residência. Enfim, então esse é um sistema misto e é um sistema muito utilizado. O sistema misto é o sistema mais utilizado dos tipos de alimentação que nós temos da nosso sistema hidráulico. Então, vimos que tem os tipos de alimentação. O misto é o mais utilizado quando você tem caixa d'água com as torneiras ligadas diretamente da rua. Piscina a gente não liga,
na água potável. Piscina a gente não liga na rede pública. Piscina você precisa de um caminhão para abastecer. Ela é um sistema individual. Você não pode conectar nem na rede de esgoto, nem na rede de drenagem. Piscina é isolado, o sistema da piscina. Então guardem essa informação para vocês não terem dor de cabeça no projeto. E aqui a gente viu o primeiro ambiente que nós trabalhamos aqui, né? Que é o da caixa d'água, conhecido como ático, né? Que fica lá na cobertura. Esse foi o primeiro ambiente que a gente viu, analisou e entendeu a quantidade de informações que nós temos que pode sim impactar no nosso projeto. Então, dessas informações que nós vimos aqui, por exemplo, esse espaço que a gente viu, que é a nossa caixa d'água, deixa eu puxar essas para cá, aqui, por quê? A gente viu esse primeiro espaço aqui da caixa d'água, certo? Só que a gente tem outros espaços, porque quando a gente desce, a gente tem, por exemplo, para abastecer, a gente tem nossa casa aqui, né? Ela é uma casa quadrada. A gente tem a gente tem uma casa quadrada. Só tô desenhando só pra gente deixar mais fácil de entender o que eu quero dizer. A gente tem outros ambientes, por quê? Aqui dentro, por exemplo, a gente tem um banheiro. Lá embaixo, por exemplo, a gente tem um outro banheiro. A gente tem uma cozinha também lá embaixo. A gente tem uma área de serviço. Então, a gente precisa prever desta cobertura, desta caixa d'água, a gente precisa prever uns pontos para começar a descer e abastecer as nossas redes dentro das prumadas, dentro do nosso barrilete, que é o que eu vou explicar no próximo vídeo, que vai ser ali a concepção do nosso item, que é o traçado. Traçado começou aqui em cima, analisando ainda a parte da arquitetura, que a gente viu o quanto de informação nós temos apenas na parte da caixa d'água, para a gente não ter dor de cabeça em nossas obras, e principalmente na parte da obra, quando você está lá executando e você tem alguma divergência, ou então falta o projeto de hidráulica e você descobre que não tem espaço para colocar uma caixa d'água. A importância de você viabilizar, né, uma obra através de um projeto hidráulico, respeitando a arquitetura, compatibilizando com a estrutura. Vou trazer nos próximos vídeos também outras análises que nós vamos fazer para interpretar e conseguir ali fazer uma associação entre todas as disciplinas. Então a gente vai pensar de forma multidisciplinar para fazer essa parte da leitura de projeto. Então aqui a gente entendeu como que é essa concepção do projeto hidráulico e o que a gente precisa olhar e os impactos que tem no projeto arquitetônico. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, curta o vídeo, compartilha para a galera da construção civil, seguir aqui o Exemplificando para aprender a fazer obra e projeto sem dor de cabeça. Se você estiver vindo lá pelo canal, vou estar deixando os cards para vocês clicarem, para vocês verem a playlist do Leitura de Projetos sem dor de cabeça. Lá vai ter assuntos sobre elétrica, hidráulica, estrutura. E também vou estar deixando o obra vlog da casa KC para vocês acompanharem a evolução de uma obra e ver ali o dia a dia na obra. Então, gente, obrigado.